Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 30 de setembro e estamos aqui com mais um psicodrama público online, cujo o tema foi Quando eu voltar a ser criança. Quem dirigiu hoje foi a Lúcia Helena Nilson, nossa querida Xê, tá? Que conduziu o trabalho. E temos aqui a presença também do Breno, do Rodrigo, da Isabel, que participaram também desse psicodrama público e que nós vamos estar aqui comentando um pouquinho a ressonância que deu em cada um. O trabalho de hoje começou com a Xê contando que o tema é derivado de um livro, cujo nome é Quando Eu Voltar a Ser Criança. Né? É um livro que fez muito sucesso anos atrás. E, logo após isso, começou um aquecimento, onde procurávamos, de alguma forma, mobilizar as pessoas através de uma brincadeira infantil de dizer o seu nome, né, através de algumas vogais, o A, E, I, O, U, e a partir daí cada um dizia o seu nome, esse seu nome era repetido pelos outros e a sequência e o grupo foi se agregando, né? E a partir daí a Che começou a trazer recordações, pedindo para estar recordações, memórias de determinadas faixas de idade de criança, de 0 a 5 anos, o que a gente lembrava, qual era o cenário, quais eram as pessoas que vinham, depois de 5 aos 10 anos e depois dos 10 aos 15 anos. E a partir daí, dessas memórias, dessas sensações, desses sentimentos, né, que a gente estava lá, está dentro da gente, nas nossas memórias, as cenas começaram a ser desenvolvidas. Então, nós tivemos cenas onde os desejos se apresentavam, tipo, eu, quando for criança, eu quero me encontrar. Eu, quando for criança, eu quero voltar a ser eu mesmo, ao que eu sempre fui. Outros diziam, eu, quando voltar a ser criança, eu quero dançar balé. O outro falava assim: eu quero que a brincadeira volte a ser séria. Eu quero comer mais manga. Eu quero empinar pipa. Eu quero também ver minha mãe sair da prisão. Eu quero também colocar cereja como brinco em uma praça qualquer do mundo. Então, a partir desses desejos, as cenas começaram a ser desenvolvidas. Tivemos 3 cenas desenvolvidas. A cena da criança que queria poder subir numa mangueira e pegar uma manga e que tinha medo. A outra filha que não pôde ver a mãe ser solta numa época repressiva da ditadura, onde a mãe foi tirada de uma sala de aula pela polícia, argumentando que ela era comunista. E, ao mesmo tempo, o desejo de uma criança como o Rodrigo, aos 5, 6 anos de idade, querendo comer, brincar de cereja, com os outros amigos, numa roda, comendo cereja, colocando a cereja no ouvido como se fosse um brinco. Né? E aí, quem quer trazer um pouco as suas impressões aí, começar falando? Está aberta a roda. Você, Breno? É, eu, é, eu acho que foi a minha primeira vez no psicodrama e realmente foi uma experiência que eu não tinha passado até agora. Foi bem única, assim. Foi até engraçado, porque eu, antes de entrar no aquecimento mesmo, eu estava tentando entender como funcionava o psicodrama. Então, eu estava anotando o que as pessoas falavam, o que acontecia, mas assim que começou a cena da manga, eu tive que parar de escrever imediatamente, assim, no meio da frase eu tava, e eu senti que eu precisava viver aquele momento mesmo, né, viver aquele fator térico, né, e eu
vi a força que tem um momento singelo de você pegar uma manga com seu avô, com seu irmão, e que eu acho que nessa infância você ainda não vê o quão grande é e o quão bonito é, mesmo que você está aproveitando como nunca, assim. As coisas se ressignificam e crescem de um jeito dentro de você que é espetacular. Desculpa, eu não te ouço, João. Não, esse seu sorriso é de um prazer, né? É uma memória que parece ser tão prazerosa, né? A imagem que você transmite agora aqui pelo vídeo, né? Eu fico feliz de saber. Mais ainda. Obrigado. Rodrigo, você, como é que foi? Pois é, esse tema é muito interessante, né? Porque quando eu voltar a ser criança, né? E a gente tem muito assim o resgate da infância, o resgate de ser mais livre, mais solto, de viver as emoções, viver as coisas mais de maneira mais presente, né? Como se o tempo não existisse ou como se existisse, mas de uma maneira mais presente. E as três cenas assim, me comoveram muito, porque uma era uma relação do avô, né? Do avô carinhoso, né? Do avô receptivo, que faz a contraparte, às vezes, dos pais que precisam ser mais rigorosos, né? E a cena da ditadura é muito comovente, né? Muito como se pode fazer isso com pais ou com uma criança, né? Prender a mãe por qualquer motivo que seja, por estar participando de uma campanha pela caristia, né? Contra a caristia, aliás. E a cena dos brincos do, não é da jabuticaba, sempre vou errar, porque a jabuticaba também fez parte, né, da minha infância. Mas das cerejas, e você brincar aqui, é muito legal, assim, lembrar do sol na grama e a gente brincando, as crianças brincando, né? É simples e não é simples, né? Porque é muito vivo, muito vivo. E aí é engraçado, o psicodrama realmente, Breno, a gente consegue meio que viver, mesmo que a gente está anotando coisas, tem momentos que a gente é chamado para viver a cena, mesmo que não seja nossa. Isso eu acho muito interessante. Obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. Você sabe que eu, quando estava me preparando para o trabalho de hoje, eu fiquei, quando eu recebi o convite da Xê, tal, para participar, como ego, eu falei, meu, que eu vou buscar quando eu quero, se eu pensar em voltar a ser criança, né? E aí veio algumas sensações, assim, tipo, eu quero que seja que tenha ludicidade, que tenha seja lúdico, porque me lembrava ludicidade, aquelas brincadeiras inocentes, lúdicas, né, quando a gente é criança. Outra coisa que eu fiquei falando assim, mas a gente quando era criança a gente era mais curioso do que a gente é hoje, né? Parece que a gente vai se distanciando da curiosidade, se distanciando. Outra coisa, a ingenuidade também, né? A ingenuidade dá uma sensação de liberdade muito gostosa para a gente, né? Outra coisa que a gente lembrava era que parece que as sensações, as percepções, os sentimentos eram mais vivos, né? Parece isso me deixava mais vivo, né? De uma certa maneira, querendo voltar para ser criança para me sentir um pouco mais vivo, né? Inocente, de boa fé, né? Toda criança tem boa fé, ela quer o bem, ela quer viver, ela ama, né? Ela não tem muitos questionamentos, né? Ela sonha, né? Querer voltar para a infância, trazer a possibilidade de voltar para um sonho, para uma fantasia, uma alegria, uma vivacidade.
um querer aprender, mas, ao mesmo tempo, ao voltar para a busca desse prazer, a gente percebe o quanto que nós, adultos, estamos tomados pelo medo, né? E o medo que também se expressou em todas essas cenas, né? O medo do pai, o medo da mãe, o medo da repressão, da autoridade, o medo, às vezes, de Deus, que está vendo tudo, que a gente, às vezes, tinha morrendo. O que Deus está vendo que eu não posso esconder, que eu tenho que esconder dele, ele não pode saber que eu faço, né? Imagine se ele descobre que eu faço xixi na cama, né? Que eu chupo o dedo, né? Ai, meu Deus, será que eu vou para o inferno? Né? Então, essas questões entre o medo e o prazer da infância, né, que traz pela nossa cultura, pela nossa educação, pela nossa religião, isso me chamou muito a atenção. E depois, o prazer que faz também, dentro de uma sessão de psicodrama, a gente poder brincar de fazer de conta, né? E isso é muito gostoso, a gente também poder passar por personagens que a gente nunca se permitiu a brincar, a ser, né? Então, foi muito significativo. Eu aproveitei esse gancho do Rodrigo para também compartilhar um pouco o que foi para mim trabalhar com esse trabalho, nesse tema. E você, hein, Isabel, como é que foi para você? Conta para a gente. Eu acho que é sempre desafiante, né? E desafiador. Eu fui chamada para fazer papel de duas mães, em situações bem diferentes, né? Uma mãe que estava, ambas, né? Com o desafio de proteger o filho, a filha, só que uma numa situação ali de um determinado poder, né? Ela podia decidir, e a outra numa situação de bastante vulnerabilidade, tendo inclusive que mentir para garantir a segurança, né, da filha que estava em casa. Então, acho que a infância é um pouco isso também, né? São momentos de vulnerabilidade, com momentos de muita alegria, de muito prazer, mas também de muita dor, né? Que é como a gente sente cada cena, cada momento que a gente vive. Então, foi bastante enigmante, assim, porque a coisa do sopro, né, do soprinho no machucado, era muito da minha mãe. Eu mesma soprei também algumas vezes o machucadinho do meu filho, né, porque era gostoso para mim, era aconchegante para mim, né. Não sei quantas mães fazem isso, e se as mães de forma geral fazem isso, mas é muito interessante isso que o João está colocando, assim, como é que a gente consegue vivenciar de fato, né? Sentir na pele algo que aconteceu tantos anos atrás. Então, acho que o psicodrama traz essa possibilidade da gente viver outros papéis e o próprio papel, né? O papel de ser filha, o papel de ser mãe, o papel de ser mãe de outros, né? De outras, e em situações tão adversas, né? Às vezes, numa situação, numa cena de alegria, numa cena viva, e numa cena de tanta opressão, né? Como a cena da passagem ali da prisão. E essa coisa gostosa mesmo, né? Essa lembrança de vovó, né? Vovó, né? A avó e o vô tem muito a ver com a infância mesmo da gente, né? Com a nossa história, com quem a gente é hoje. Então, obrigada, Xê, pelo convite mais uma vez. Obrigada, João, né? Acho que... Obrigada, Breno, de ter ficado, Rodrigo, né? Acho que vale muito a pena sempre. Obrigada. Isso é bem interessante também dentro do psicodrama, né, Bel? Essa coisa de você se exercitar, se colocar no lugar do outro, né? Porque geralmente a gente nem sempre está percebendo e dando valor ao outro, né? Geralmente as pessoas ficam muito presas olhando no seu próprio umbigo, né? E, e como é que foi para você, Xê? Vem essa ideia, bolar esse psicodrama público? Conta para a gente um pouco o que passa nessa mãe. Já avó? Você já é avó, Xê? Ainda não?
Ainda não, você está com o microfone fechado. Eu vi. E conta para gente como é que é passar por toda essa experiência que você nos proporcionou. Como é que foi para você? Então, eu estava pensando no mês de outubro, né, que é o mês das crianças, e lembrei desse livro do Janusz Korczak, Quando Eu Voltar a Ser Criança, que é a história de um professor muito desanimado com a vida e que tem um sonho de voltar a ser criança, e vem um gnomo que faz com que ele volte a ser criança mesmo. Só que com toda a experiência dele de adulto. Então, é um olhar que ele vai ter sobre a criança, mas é um olhar de adulto vivenciando as questões das crianças. E aí, eu até li um texto, eu vou ler de novo um parágrafo do livro que fala assim: a criança é que nem a primavera, ou tem sol, tempo bom, tudo é alegre e bonito. Ou de repente vem tempestade, relâmpago, trovões, raios que caem. Já o adulto é como se estivesse dentro do nevoeiro, envolto numa triste névoa. Não tem nem grandes alegrias, nem grandes tristezas. Tudo cinzento e sério. Pois não é que me lembro? Nossas alegrias e tristezas correm que nem o vento, e as dele vivem se arrastando. Pois não é que me lembro? Tudo bem que parece que então a vida de adulto é uma vida, né, nevoenta, que não é, também não acredito nisso. Mas esse olhar da criança para as várias situações, como a Isabel disse, como o Rodrigo também disse, né? Tem situações, ela se entrega inteira. E foi isso que eu senti e recebi nas cenas, né? Que teve uma entrega de todo mundo nas cenas. Foi muito legal e foi muito emocionante também, eu achei, né? Tanto as cenas poéticas, como a da manga e como a da cereja, quanto a cena que é forte também para uma criança, né? Ver a mãe ser presa, mas também não ver a mãe sair da prisão, encontrar com a mãe depois, ou seja, parece que cortou um pedaço, né? Pulou a cena, né, para ela como criança. Então achei muito importante ter essa cena. Então eu gostei muito. Achei que como tema protagônico a gente pode pensar nas relações, né? As relações familiares, as relações sociais, né? E a relação de amigos, olha, 3 tipos, hein? 3 categorias, João. Sim, sim. Foi muito interessante. Eu só tenho a agradecer e agradecer a vocês, João e Isabel, também, por estar junto nessa empreitada. Você sabe, Xê, que também você leu esse trecho do livro, né? E me veio à lembrança uma frase da Mafalda. Ah, verdade. Isso, que é: para onde vai o meu silêncio quando deixamos de dizer o que sentimos? Então, parece que essa é o que fica, né, da sessão, né? Quando uma criança não pode colocar a sua voz na hora que ela está presa a um silêncio, né? Onde ficam os sentimentos dela? O que nós fazemos com esses sentimentos, né? Então, poder recordar, poder voltar a ser criança é poder reativar, revitalizar, né, um sentimento que estava lá embutido, guardado, né, e que, através da dramatização do espaço cênico, nós podemos dar voz a esse silêncio, né, dar luz a essa escuridão, né, e resgatar um pouco algo que foi interrompido por algum motivo dentro dos nossos corações e das nossas mentes. Eu agradeço a todos vocês, os presentes ao trabalho, Rodrigo, Breno, aos que não estão aqui na entrevista, você, Xê, pelo trabalho. E você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Diga. Queria.
É que eu lembrei de uma coisa interessante que eu também achei, que a pessoa que representou o pai na verdade, o marido da mulher que foi presa, quando ele vai buscá-la, ele sentiu o comentário é que a mentira como algo, eu não lembro direito, não era libertador, mas a mentira era necessária naquele momento, foi Ele falou necessária para algo poder orgânico, né? algo orgânico, isso, né? Que a Isso. mentira é sempre considerada uma coisa fora e ali era algo orgânico, porque ele estava salvando a mulher dele, né? Que é a mãe da criança. E a outra coisa era o que era, sim, quando a gente fica adulto, a gente fica muito sério, né? Já é uma transição aí que precisa ser sério, não sei o quê. Já a criança, já a adolescente, você já exige que seja sério. E aí por isso que me veio que a criança é aquela que leva a brincadeira a sério. Então, é isso, a gente poder encontrar isso dentro da gente. E que não pode ser perdido a Obrigado. sua seriedade através dos olhos dos adultos, né? Que os adultos não banalizem os sentimentos das crianças, né? Porque isso é extremamente É, repressor, né, Rodrigo? e que a gente encontre essa nossa criança aqui dentro, né? Que sabe brincar e tal. Que a seriedade não seja uma repressão que a gente faz na gente mesmo, né? Que a gente possa encontrar essa criança como o autor polonês, que eu não sei o nome, impronunciável, talvez. Obrigado, gente. Tá bom, então, pessoal, agradeço a todos, encerramos então essa entrevista e aguardamos novos psicodramas públicos na partir da semana que vem, e que é um trabalho aberto a todos. E, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.